Tá certo. Juan, e já que você citou que você conheceu o Centro Espírita Leão Denis, e logicamente lá estava o nosso companheiro altivo, como foi esse primeiro momento com o altivo? Como foi o aprendizado? Como foi esse trato com você, né? Porque a gente observou da nossa convivência com o altivo que algumas pessoas se aproximaram dele de uma forma assim, não digo atípica, mas de uma forma a qual ele deu uma atenção especial, né? Talvez por necessidades que nós tivemos, não sei. Mas qual foi esse primeiro contato seu com o altivo e qual foi a sua impressão? Então, a minha filha, ela tem um problema auditivo e, na época, ela tinha 6 para 7 anos. E quando nós chegamos lá no Centro Espírita Leão Denis, nós a levamos para tomar os passes de cura. E aí o altivo disse, né, que ela teria que ficar lá na sala onde o doutor Erma dava os passes, né? E ela ficou por 4 anos lá na sala. E nós íamos acompanhando lá. E sempre ele conversava com a gente sobre a reencarnação da nossa filha, sempre orientava, né, os objetivos do processo dela, do desenvolvimento dela, e aí ia dando aquela atenção. E eu contei também as minhas lutas na mediunidade, ele falou para manter lá, para estudar, e aí fui participando de várias atividades lá que ele dava o direcionamento, nos encontros, auxiliando como voluntário, né, nas atividades de visita às pessoas que estão em condições, né, de moradores de população de rua. E a gente também fazia essa tarefa, que era junto à Condessa Paula, que era lá na Malé, né, na obra social. Participavam na sexta-feira, que faziam as quentinhas, lá no próprio CELD, né? Era na sexta-feira, faziam as quentinhas lá, onde era a livraria hoje, né? Tinha uma cozinha lá atrás, e a gente fazia lá as quentinhas, organizava, preenchia, dividia lá com os colaboradores, e saíamos um grande grupo, né? Vários carros, e levávamos essas quentinhas aos moradores de rua, situação de rua. E no domingo, né, nós íamos para Malé, na obra social, e também participávamos lá no domingo exatamente com esse grupo de pessoas que vinham da rua e recebiam lá o amparo, as orientações. E sempre estávamos lá na convivência com o altivo e nas lutas que a gente vivenciava com relação à mediunidade, ele ia nos orientando. Ele fazia isso com todo mundo, né? E sempre procurava um amparo, uma orientação, ele tinha sempre uma palavra amiga, ele tinha sempre um estímulo, ele tinha sempre uma percepção sobre o que a pessoa poderia desenvolver sobre aquilo com propostas boas, né? No progresso de cada um, ele sempre impulsionava a gente. Agora, quando as coisas foram intensificando, lá em 95, quando eu falei para ele que tinha que me mudar para Cabo Frio, aí ele disse assim, não se preocupa não, Juan, porque tem uma proposta do Dr. Herman para desenvolver esses trabalhos aqui, lá naquela região. Vá sim, vá para lá. E no futuro você vai ver isso, você vai entender isso. Aí me transferi para lá, do Rio de Janeiro para Cabo Frio. E encontrei outros médiuns que também eram do céu de Bento Ribeiro. E aí, com esses outros médiuns, é que começamos a fazer um culto no lar, e aí as coisas foram se estruturando. Então, o altivo sempre dava essa visão de futuro, sempre dava aquele direcionamento. E assim foram acontecendo as nossas convivências, um trabalho da cura, um trabalho da Perfeito. E assim, agora, falando sobre isso, Juan, ele em algum momento ele desvendou para você um horizonte da sua mediunidade? Ele chegou a mostrar caminhos para você, já que você é um médium psicofônico, né? Ele sempre mostrava que isso tinha que ser de forma natural, né? Natural, De forma né? cultural, que a mediunidade em si, ela é orgânica e está em todas as pessoas. E todas as pessoas com a mediunidade têm que saber dar um bom direcionamento àquilo. Então, ele nunca
ele nunca estimulava muito a isso. Por quê? Porque se ele estimulasse muito a isso, a pessoa querer a mediunidade, a pessoa não entenderia, né, a importância da mediunidade para si mesmo, para a sua autotransformação. Então, ele mostrava a importância da mediunidade para a nossa transformação, para o nosso equilíbrio, para o nosso entendimento da reencarnação, para a nossa proposta no estado do bem, e que tudo que fosse nessa proposta do bem iria se fazer de forma natural. Ele nunca antecipava nada, mas estimulava a gente a estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar, que tudo ia ocorrer de forma natural. Tanto é que a gente estava desenvolvendo as tarefas já aqui no céu de Cabo Frio, depois dele ter vindo fazer a fundação aqui no céu de Cabo Frio, e aí ele foi dando esses passos com mais aproximação, né? com mais dedicação àquele grupo que estava ali necessitado de amparo. Aí sim ele foi direcionando mais os passos no objetivo da mediunidade. Agora, veja bem, logicamente que dentro desse período em que você passa pelo CELD, você passa pelo tratamento da sua filha, tem essa convivência com o altivo, conversa muito sobre a mediunidade com ele, transfere-se para Cabo Frio, ele começa a te direcionar dentro do contexto espírita ainda. E quando é que essa mediunidade eclode mesmo, no sentido de você ter a consciência de que você tinha algo a fazer com essa mediunidade? Então, é exatamente isso. Quando nós viemos para Cabo Frio e encontramos, né, com esses outros médiuns, nos reunimos, e começamos a fazer um culto no lar, lá em casa, sobre o Evangelho, por orientação do altivo e do Dr. Herman, um culto do lar lá em casa. E também um outro dia da semana, um culto do lar na casa do Macedo, que era um outro companheiro, já desencarnado, também era do céu de Cabo Frio, de Bento Ribeiro. Então, nós fazíamos terça o culto lá em casa e sábado o culto lá na casa do Macedo e da esposa dele. E as pessoas começaram a chegar, aquele grupo de médios, éramos 10 médios e do CELD, e outras pessoas começaram a chegar, começaram a entender, né, a importância do método de estudo, e começamos a fazer visitas aos hospitais, tudo com o culto do lar. Começamos a visitar os doentes, né, irmos levar orientações, amparo aos doentes, dar os passes quando fosse necessário, e esse grupo começou a se fortalecer com esses objetivos. E tudo que a gente ia vivenciando, ampliando, a gente passava para o altivo. Está acontecendo isso agora. Então vamos fazer dessa forma. Se reúnam a tal hora, façam a prece de vocês, busquem o amparo do Dr. Herman, busquem o amparo de Bezerra de Menezes, e vão fazer as visitas, aos hospitais. E fomos criando essa proposta. E aí, ele também viu a necessidade, então, de... já estávamos com umas 30 pessoas, né, no nosso culto do lar, ele viu a necessidade de ter um local, né? Aí nós pegamos essas 30 pessoas e levamos todas elas ao CELD em Bento Ribeiro, e conversamos lá com ele, né? Temos até lá a nossa foto do grupo conversando com o altivo, e ele mostrou todo o CELD lá em Bento Ribeiro, para o grupo todo. Certo. E mostrou todo o CELD, fomos todas as áreas, né, necessárias, e fomos até a gráfica, ele também mostrou a proposta da gráfica, o objetivo da divulgação da doutrina espírita, e lá conversando com o grupo, e ele falou, pronto, agora vocês vão alugar um local e vamos ter uma casa espírita estruturada com os moldes dos trabalhos que vocês viram aqui, né? Falou dos encontros, mostrou todas as coisas, as propostas dos programas de estudo, então motivou o grupo a entender, né, o que poderia ser desenvolvido na região dos lagos, né, em Cabo Frio. Aí o grupo se motivou, viu aquilo tudo, ficou feliz, e aí um dos amigos lá perguntou, e qual será o nome lá do Centro Espírita? Ele, vocês são médiuns do CELD, estão todos lá, né, e estão desenvolvendo os trabalhos, Centro Espírita Leon Denis, de Cabo Frio. Aí nós rimos tudo, né? O próprio Paulo Nagai, conversando, disse assim, esse povo não sabe com quem está se metendo, né? Vão ter muito trabalho pela frente. Se for acompanhar as ideias do altivo. Né? E aí
o grupo, então, se motivou, aí alugamos um local que era até uma igreja, o local era um lugar que era uma igreja evangélica. Aí falamos com o Altivo, Juan, estou indo aí conhecer. Ele foi lá, conheceu o local, fizemos lá uma prece no local já alugado, tiramos fotos e tudo mais, e aí o doutor Herman se manifestou pelo intermédio dele, que foi no dia 15 de outubro de 2001. Se manifestou pelo intermédio dele e disse várias coisas, estimulando o grupo, né? E falando que estava, então, fundado o Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, e que ele mesmo, o doutor Herman, estaria lá junto do grupo, né? E todos os espíritos que amparam a direção do Centro Espírita Leon Denis, como Baltazar, Antônio de Aquino, estariam amparando, auxiliando aquele grupo que estava ali se fazendo. E até uma palavra do doutor Herman naquela época, né, ele disse assim, e essa localidade aqui é uma localidade muito antiga, onde os espíritas aqui da região são antigos homens da religião. Né? Os espíritas da região são antigos homens da religião. E você vê, né, esses espíritos que ainda não conseguem entender se manifestarem aqui, mas vocês vão colocar a bandeira da caridade espírita aqui na região. Né? Aí eu achei bastante interessante e motivando a nós ali, o grupo, compreendermos essas lutas, que Cabo Frio é uma cidade bem antiga, né? Nas colonizações aqui no Brasil, uma das primeiras cidades a serem colonizadas. E essas lutas sempre se apresentaram em torno aqui do entendimento do que é a religiosidade, do entendimento do que é a mediunidade, do entendimento do cristianismo que a doutrina espírita posiciona, né? Com os trabalhos variados de socorro. Então, a bandeira da caridade a ser implantada. Então, aí a gente vê, né, os companheiros lá do CEL de Bento Ribeiro começaram a dar apoio a esse grupo. Né? Aí vieram vários amigos lá do CEL de Bento Ribeiro dar apoio a esse grupo, ensinando, fazendo estudos, né? O Paulo Nagai, a Helena de Fátima, o Deoclésio. O Deoclésio, então, foi o nosso grande padrinho, né, vamos dizer assim, sempre com a gente lá todos os finais de semana, ajudando a gente. Paulo Nagai veio fazer o estudo com a gente sobre o COMP, sobre o magnetismo, organizando a mente de todos nós para darmos continuidade às propostas do Centro Espírita Leon Denis em Cabo Frio.